Esse é o Missional Podcast, seja bem-vindo para mais um episódio. Creio que vai abençoar você. E aí, pai, tudo bem? Tudo bem, filho? Graças a Deus, mais uma vez aqui, né? Mais uma vez, estamos aqui, continuando sempre, É verdade, sem desistir. Prometemos que vamos ter continuidade, vamos prosseguir. Cara, esse podcast é muito bom. Eu amo esse tipo de plataforma, eu amo esse tipo de conteúdo. É um conteúdo que eu consumo muito. E tenho mostrado, né, as últimas tendências que as pessoas têm buscado conteúdo onde pessoas conversam. Não sei se você já viu isso. E, assim, para mim é prazeroso, porque eu tô conversando com o meu pai, meu mentor, e o pastorzão, ele tem uma característica, né? O senhor tem uma característica que, tipo assim, você nunca tem aquela parada de, cara, eu vou fazer algo para ajudar, vou criar conteúdo. Você nunca tem essa espontaneidade. É verdade. Você não tem. Eu já falei várias vezes, pai, você precisa fazer isso, pai, faça isso, pai, por favor, faça isso. E aí você tem essa dificuldade. E aí esse podcast é simplesmente o mentorado, né, o pastor aprendiz puxando o conhecimento do pastor sênior, né? Porque nisso o senhor é muito bom, é um ótimo conselheiro. E eu creio que tem ajudado muita gente. Esse formato que você proporciona para mim é muito bom, porque eu sento aqui e você fala, eu pergunto, filho, aí qual vai ser o assunto? Aí você fala, não, na hora a gente vê lá o que a gente vai falar. A gente nunca tem um assunto, gente. Eu tenho na minha mente um assunto guardado no meu coração. Mas não passa para pra onde mim. eu vou, mas eu não passo para ele, porque senão ele fica focado, ele fica com hiperfoco no assunto. Porque a minha mente funciona assim. A minha mente, se você faz assim, você dá um tema, aí eu já vou vasculhar em todas as gavetas da minha mente, textos, versículos, experiências, bíblica, porque eu tenho uma visão panorâmica da Bíblia, né? Tanto no tempo, geografia, essas coisas. Aí a gente fica vasculhando. E você tem razão, porque a espontaneidade a gente consegue transmitir assim com mais, às vezes com mais clareza, com mais. Mas realidade, né? Você não fica pensando para falar, né? A verdade é aquilo que a gente fala sem pensar. Sabe o que é interessante? Se você já carrega algo. Se aquilo que você carrega não sair de maneira espontânea, é porque de fato você não carrega. Então, quando você carrega algo, quando você tem algo enraizado dentro de você, quando você já tem definido dentro de você seu propósito de vida, o que você quer fazer da sua vida, as coisas que você aprendeu no longo tempo, se isso não sair de maneira espontânea, livre, é porque, de fato, você é meio plástico. Você está criando, né? É verdade. É verdade. E eu acho que esse formato, dessa maneira, é tão poderoso, porque eu vejo que é muito como Jesus ensinava, né? Eu imagino Jesus no caminho ali, conversando com os discípulos, né? Eu gosto muito dessa série nova, The Chosen. Eu gosto muito dela. Uhum. Não só pro Jesus que colocaram, né? Você é contra essa série? Você é contra filmes e séries sobre a Bíblia ou não? Eu não sou contra. Eu até assisto e gosto de assistir. Eu tenho o cuidado de perceber se aquilo é fiel, de fato, aos textos. Tem umas novelas brasileiras que não são tão... Às vezes a necessidade de romantizar ou de deixar agradável para as pessoas assistirem pode perder alguma essência do que realmente está no texto. Uhum. Mas é melhor assistir um Chosen do que assistir uma novela das 9. Com certeza. Nossa, com certeza. E assim, quando você vê o criador do The Chosen falando, ele deixa muito claro que existem ali algumas construções de histórias paralelas ao texto que são necessárias para construir um enredo, senão a série ia durar três episódios. Então, para prolongar a série, para trazer você mais para dentro, Pedro é daquele jeito, a gente não sabe. Tudo indica que Pedro poderia ser um cara explosivo, ser um cara assim pelo comportamento dele, mas ninguém define isso. Você sabe a beleza da Bíblia e a beleza de quando você lê a Bíblia, até inspirado pelo Espírito Santo, é que quando você começa a ler, por exemplo, os textos dos evangelhos, por exemplo, os sinóticos, que são Mateus, Marcos e Lucas, são evangelhos parecidos.
que narram as mesmas histórias, mas às vezes olhando de ângulos diferentes. Você consegue entrar no texto, você consegue visualizar aquela situação dentro de algo que você já tem. É. Eu acredito acredito muito mesmo na direção do Espírito Santo para nos ajudar a compreender aquilo que foi escrito. Aham. Eu acho que essa é uma particularidade do Espírito Santo, ensinar a gente a compreender o que foi escrito. E eu, por exemplo, todos os textos da Bíblia, mesmo no texto do Velho Testamento, eu gosto de ficar imaginando. Às vezes eu entro na história. Por exemplo, quando eu vou pregar, ou estou preparando uma mensagem, eu fecho o olho e começo a imaginar ali, eu andando com Elias, vendo Elias. Nossa, eu amo. Eu ia falar exatamente sobre esse momento, sobre Elias. Eu fico ali imaginando Elias profetizando o fogo que padecia do céu. Eu fico ali imaginando, né, eu naquele lugar ali, assistindo aquele episódio. Então, isso é uma forma da gente aprender mais e também ser assim, capturado pelo texto, né? Capturado pela mensagem. Que são momentos muito marcantes das Escrituras e que cabe a você consegue fazer uma leitura. Por exemplo, se você for pensar no livro de Jó, é difícil imaginar as cenas, né? É ali aquele diálogo de Deus com Jó. Mas, por exemplo, esse momento de Elias, você consegue ver bem, porque fala da geografia, onde eles estavam, então você consegue visitar o lugar. Você vai no Monte Carmelo lá, você pensa, cara, foi aqui que aconteceu. Foi aqui que aconteceu. Então, assim, você consegue pensar... Imagina ele no ribeiro, sentado, os corvos vindo trazendo alimento para ele. A coisa meio maluca, né? Mas quando você começa a imaginar, fica até legal. Exatamente. É todo storytelling, né? Eu acho que a Bíblia nos ensina muito através dessas histórias. Jesus mesmo contava histórias para os seus discípulos, né? Ele contava suas parábolas, retratando princípios, né? Eu gosto muito, cara. Eu gosto muito. Eu acho que ser pastor é um pouco de contar história, né? Eu acho que ser pastor é um pouco de você trazer a história. Tem muitas pessoas que perguntam, cara, por que você gosta de pregar? Eu falo, cara, eu amo pregar. Eu acho assim, eu fui outras coisas na minha vida, né? Eu como profissional, e eu acho que a menos profissional é ser pastor. Porque pastor não é uma profissão, né? Pastor é um chamado. Chamado. É uma uma vocação, né? É quando você nasce com aquilo. E eu sempre foi muito claro para mim, desde o começo da minha vida, que eu tinha um chamado para isso, porque eu sempre gostava muito de contar história. Eu sempre fui um bom contador de história. A melhor aula que eu tinha era a redação. Eu gostava de contar história. Então eu penso isso, cara. Eu acho que pregar a palavra de Deus é você contar a maior história da humanidade de uma maneira que as pessoas entendam. Eu sou apaixonado por isso. Eu respeito muito as pregações expositivas, eu respeito muito os mestres, né? Aquelas pessoas que têm uma didática para ensino. Mas eu gosto muito de pregar, colocando a pessoa dentro da história e ela conseguindo tirar dali a esperança, dali uma chave para poder ter a transformação da sua vida. Acho que a arte de pregar é contar uma história que faz sentido dentro do ensinamento que você quer transmitir. Você conta uma história. Jesus fazia assim. Ele contava uma história e dentro daquela história ele trazia ensinamentos, princípios de vida, que nós chamamos hoje de teologia. Né? A teologia que ensina os princípios da palavra de Deus, de como a pessoa deve viver, a maneira de viver segundo a palavra de Deus. Então, contar a história ajuda a pessoa a aprender o princípio, a guardar o princípio. Sim, eu creio muito nisso. É óbvio que nesse sentido da gente contar a história, a gente faz a mesma coisa que essas séries fazem. A gente tem que construir na pessoa ali um caminho para ela pensar. Né? A gente tem que construir, por exemplo, a gente fala sobre Davi, a gente fala sobre Sansão. A gente tem que ter ali todo um storytelling, né? Toda uma contação de história para a pessoa. Mas é importante sobre série, essas coisas que você está falando, Pedro, é bom as pessoas assistirem,
Mas é bom as pessoas também saberem que isso não substitui A a palavra. sua devocional, o seu momento com a palavra, a forma de se alimentar sozinho, que a gente chama de meditação da palavra de Deus, você receber o texto e conseguir capturar o que o texto está transmitindo, porque a inspiração ela é tão linda, isso é um trabalho do Espírito Santo, que às vezes ao ler um texto, você se depara com uma situação, com um ensinamento que você nunca ouviu ninguém dizer. É. Deus falou com você, né? É uma coisa que Deus particularmente está falando contigo. Então, o meu temor com essa quantidade de conteúdo que tem à nossa disposição, que é bom, na TV, nas mídias sociais, o meu temor é que isso venha substituir, ou a pessoa achar que isso vai substituir o seu momento a sós com Deus. Sim. O seu momento a sós com a palavra de Deus. Sabe, ali você sentar, ler a palavra, pegar aquele texto, ler uma vez, ler 2 vezes, ler 3 vezes, ler de forma exaustiva até conseguir capturar algo que Deus quer te transmitir. Sim. Até você sentir que eu falo isso, né? Que é quando as letras saltam das páginas e vêm para o seu coração. Aí você recebeu alguma coisa. Sim. Sim. Você acha... você é contra as pessoas... ou a favor, ou qual a sua opinião das pessoas levarem a Bíblia física para a igreja? Ou isso é um fator determinante, ou isso não importa? Isso para mim é indiferente, Pedro. Eu tava hoje pensando nisso, acredita? Sério? Hoje estava numa reunião de pastor, estava lá lendo minha Bíblia no celular. E hoje eu leio mais a Bíblia no meu iPad do que no papel. Eu tenho a minha Bíblia de papel e eu falei, por que eu estou lendo mais aqui? Aí eu descobri por quê. Porque a letra é maior. Gente, é muito mais fácil para mim ler. Porque no papel eu fico se esforçando. Uso óculos, já 65 anos, a vista não é mais a mesma. Então, às vezes, você fica lendo ali, concentrando muito, começa a embaralhar as letras. E nós temos a facilitação de a gente busca carregar menos coisas. Eu estava, por exemplo, a CNH você já carrega no celular. O cartão de crédito você tem por aproximação. Existe uma mística, né? Se não for a Bíblia de papel, tudo é o seu coração. Você está lendo a palavra de Deus. Porque a Bíblia aberta também no lugar não vai fazer diferença. Não, eu gosto de ler a minha Bíblia, eu tenho várias Bíblias, inclusive algumas que eu gostava muito de estudar, a Thompson, a Scofield, Bíblias boas, só que são tudo letras pequenas, então hoje eu tenho muita dificuldade de ler. Ler no iPad me facilita muito, porque eu ponho a letra do tamanho que eu quero. Você já outra, copia e cola ali. Hoje, e facilita a comparação. Eu posso ler e comparar aquele texto com várias traduções. Isso enriquece. Então, se a pessoa vai ler a Bíblia no celular, no iPad ou no papel, o importante é ler. O fato de ela estar ali numa tela não diminui o valor dela. Sim. Eu acho que o que faz a pessoa se tornar uma pessoa vitoriosa na vida dela não é a maneira por onde ela lê, mas a quantidade do que ela lê, ela carrega. Né? Exatamente. Então, é importante ler. Entendeu? Por exemplo, à noite, por exemplo, às vezes a minha esposa, a Maristela, está dormindo, está lá, eu pego, abro o iPad, não precisa acender luz nenhuma, só no iPad, fico lendo vários textos e isso facilita. Então, não há... pastor, eu gosto de ler no papel. Amém, então lê no papel. Eu gosto de ler no iPad. Também, lê no iPad. É que tem um romantismo por detrás, né? Um saudosismo. Por exemplo, eu posso falar isso. Eu sou do tempo que a gente só tinha a Bíblia de papel. Carregava a Bíblia, né? 2 Bíblias, né? Tinha gente que ia para a igreja com 2 Bíblias diferentes. Eu ia preparar... Quando ia preparar a mensagem, era manual bíblico, era dicionário, era uma Bíblia de uma tradução. Às vezes 2 Bíblias, 3 Bíblias abertas, mais 2, 3 livros abertos, e fazendo aquela pesquisa. Isso é bom, é muito bom. Mas hoje você tem uma facilidade muito grande de fazer essas pesquisas, comparar as traduções num lugar só. O que não pode é a pessoa ficar preguiçosa.
Por exemplo, um exemplo disso, a IA. A IA ajuda muito. É. A IA ajuda. Você vai. Eu vou ler uma palavra lá e pego. Como é que é essa palavra no grego ou no hebraico? Já coloco lá, me dá toda a tradução, me mostra tudo. Então, facilita. O que não pode é perder essa mente investigativa, essa mente curiosa, de querer descobrir o que está por detrás daquilo. Uhum. Você não acha que a IA é o anticristo, não? Cacá, que isso? Não. Pode ser que o anticristo use também a IA, mas alguma coisa usar. Se ele usar uma arma que foi criada pelo homem, isso aí é... A gente está em tempos de guerra, né? Em tempos de... A gente está vendo o que está acontecendo. E tem muito crente pensando nisso, né? Me perguntaram isso, inclusive, essa semana. Pastor, você acha que esse personagem político é o anticristo? E aí eu fiquei reflexivo sobre. Eu falei, cara, eu acho que se eu tivesse como apontar agora que seria o anticristo, eu acho que não seria tão poderoso assim. Eu não acho que seja uma persona ainda que está nos palcos ainda, tal. Comentei um pouco sobre. Mas tudo isso que está acontecendo no mundo hoje, essa evolução da ciência, da tecnologia, o que você acha a respeito disso para o fim dos tempos? Você acha que isso está próximo, isso aproxima? Ou você acha que não, que ainda existe muita coisa para acontecer? Para chegar o fim dos tempos, para se cumprir as profecias... Porque a gente não fala muito disso, né, na nossa igreja. A gente não fala muito disso. E qual o motivo? Tipo, a gente não chega e fala, igreja, nós vamos falar sobre o Apocalipse. Rapaz, sabe por quê? Quando perguntaram para Jesus sobre o fim dos tempos, Jesus, a ênfase de Jesus não fica preocupado quando será e como será. Fique preocupado como vai estar a sua vida quando chegar. Então, eu penso que a maior preocupação nossa não é quando será e nem como será, mas como esse dia vai me encontrar. Então, eu tenho que focar em mim, na minha vida com Deus. Então, se o fim vai ser amanhã com o IA, com guerra mundial, com guerra nuclear, ou com a queda de um meteoro, ou sei como que vai ser, não importa. Importa que ele me encontre preparado para ele. Tu acha que os crentes pensam demais nisso ou não? Porque ninguém pensa mais nisso a não ser crente. É crente pensa Só muito crente nisso. pensa no fim dos tempos. Você pega um cara que tá lá no boteco, o cara fala, e aí, mano, como que você acha que vai ser o fim dos tempos? Como assim, fim dos tempos? A palavra de Deus ali, tanto em Coríntios como no livro de Tessalonicenses, mostra que o povo está muito preocupado. Quando o povo estava preocupado com o fim do tempo, né? Jesus, ali, o apóstolo Paulo ensina que como que será o fim do tempo, como será a chegada, a vinda de Jesus e tudo, mas quando você percebe o texto, você vai perceber que o texto, que a preocupação você precisa estar preparado. Eu acho que a maior preocupação do crente eu estou preparado para esse dia, porque o que é fim dos tempos? É o fim da vida. Se eu morrer amanhã, não chegou o fim para mim? Exatamente, eu pensei exatamente isso. A minha resposta para todo cristão que vem e pergunta, pastor, qual que é a sua visão escatológica? E eu falo a minha visão escatológica, mas eu falo, querido, o mundo vai acabar para alguém hoje. Para alguém o mundo vai acabar. Para alguém vai chegar o fim. Então você não sabe se Jesus vai voltar ou se vai chegar o seu momento. É a história. Ou você vai estar preparado para o seu fim e quando Cristo vier, você vai ressuscitar, ou você vai estar preparado para o fim e se Jesus vier e você não estiver morto, você vai ser arrebatado com ele. Então, de qualquer forma, a tônica você está preparado? Porque se você a gente tem que se preparar para o fim dos tempos. Você tem que se preparar para o fim, seja pela morte ou pela vinda de Cristo. Você acha errado alguém ter medo da morte ou não? Claro que não. Mesmo sendo cristão? A morte ainda assusta, ainda é um mistério. Uhum. É a nossa última vitória. Nós não devemos ser demasiadamente assustados, temerosos com respeito à morte, porque dentro de nós tem uma coisa chamada viva esperança. O que é a viva esperança? É eu acreditar, e todo cristão precisa acreditar nisso,
Senão Cristo morreu em vão, o apóstolo Paulo diz isso. Se Cristo não ressuscitou, é em vão a nossa fé. E se Cristo ressuscitou, ele é a primícia dos que dormem. Então, eu tenho uma esperança, uma viva esperança, que se eu morrer, um dia eu vou ressuscitar. Então, a morte pode me assustar, porque, na verdade, Pedro, não é o medo da morte, é o medo de como você vai morrer. Uhum. As pessoas se assustam com isso, é com o sofrimento da morte. Você acha que esse é o como? Acho que mais é como, a preocupação é como. Ou de como A Bíblia será fala, depois? A Bíblia fala da morte do justo, né? E que a morte do justo é uma morte sem sofrimento. Mas você viu muitos justos, estou lendo um livro agora. Você comentou do John Fox, o livro dos Mártires? Dos Mártires. Eu já li esse livro, é muito bom. E esse livro é uma documentação, não é apenas uma... Porque você lê e é tão profundo. Ele não é teológico. Ele é uma documentação de como aconteceu. E nem é de ensinamentos, de princípios. Ele é um livro de história. Mas é uma história que mexe com a gente. Porque a gente está falando, né? Pessoas justas, pessoas crentes verdadeiramente em Cristo Jesus, que tiveram mortes horríveis. Você falou de alguns mártires no último culto. Eu me lembro, nesse livro conta de Nero, né? Que Nero iluminava Roma, ele pendurava os cristãos em postes e colocava fogo de noite e falava, vocês não são a luz do mundo, então iluminem Roma. Então ele queimava vivos os cristãos nos postes das ruas. Então, assim, foram cristãos. Mas, assim, muitos e muitos iam cantando. Famílias iam cantando pro Coliseu. Aí, quando eu falo a morte do justo, eu fico pensando que, de alguma forma, de alguma maneira, Deus não permitia, talvez, aquela pessoa... Talvez o amor por Cristo, a convicção da eternidade, ele estava totalmente imbuído com o Evangelho, cheio do Evangelho, que não tinha dor. Eu penso assim. Sim. Eu tenho essa convicção. Eu tenho muito essa convicção de que, cara, existe um céu. Claro. Existe um céu, existe um Jesus nos esperando, do lado de lá da morte, que é o que ele venceu. Mas ninguém fica calmo na turbulência do avião, né? Não fica. Não fica. Ninguém fica tranquilo, cara. Todo mundo pensa, todo mundo grita. Tem todo mundo. Eu já dormi na turbulência. Eu já, uma vez, a última viagem que eu fiz, inclusive, quando eu acordei, o meu primo falou assim, cara, que turbulência, hein? Eu falei, mano, eu não vi. Aí falou assim, cara, você não viu, pelo amor de Deus. Eu falei assim, cara, que bom. Se fosse algo sério, eu já ia acordar com Jesus. Mas a gente... Por isso que fala viva esperança, porque é uma esperança, é algo que você ainda não viveu. É algo que você não experimentou. E tudo que você ainda não viveu e não experimentou é um mistério para você. Não é talvez o fato também daquilo que a gente vive, porque a gente pensa, poxa, eu não vou viver isso, ou eu vou deixar de viver aquilo, porque talvez seja a nossa experiência humana de vida que faça com que as pessoas tenham medo de terminá-la. A falta de convicção. Porque eu creio que as pessoas têm convicção, acho que todo cristão tem que ter essa convicção de que existe uma vida eterna. Agora o ponto é até onde essa convicção me faz me desprender do que eu estou vivendo agora. A gente ainda tem muito pé ainda na terra. A verdade é essa. É lógico, né? A gente é feito de essa tricotomia que somos nós, espírito, alma e corpo. O corpo está sempre ainda... Você percebeu que a gente limitou a vida com Deus àquilo que Ele pode nos dar ou fazer na nossa vida terrena? Será que o Evangelho já não ficou limitado aos acontecimentos que acontecem? A gente não está vivendo um Evangelho muito de vitória em comprar um carro ou realizações. Tem crente, cara, tem pessoas que só entram na igreja para isso. Eu creio que existem pessoas que entendem a salvação. Mas, infelizmente, muitas pessoas só vão para a igreja por aquilo que Deus pode fazer aqui na sua vida terrena. Tem muito sofrimento no mundo, sabe? Tem muitas pessoas sofrendo, tem muitas pessoas vivendo de forma ansiosa, preocupada. E, às vezes, o Evangelho vem para dar a ela uma esperança
também de vida na terra. Vem dar para ela uma esperança de vida na terra, que eu chamo de paz interior. A pessoa tem a verdadeira paz. A pessoa tem que descobrir essa verdadeira paz, mesmo em meio às mais adversas circunstâncias. Mas é óbvio, as pessoas querem um alívio da dor. A pessoa está, hoje, por incrível que pareça, né, o mundo nunca teve tão melhor para viver, porque a gente tem abundância de alimentos, abundância de recursos, não há violência, mas não era como antigamente, não era como as guerras, até as guerras não são guerras como era. Antigamente a guerra, você não sabia, de repente estava caindo míssil. Não, e outra, a guerra antigamente que eu falo, é aquela guerra que a pessoa ia para o campo de batalha e você via aquela carnificina, aquele monte de corpos jogados mortos com espada e saía 1000 de um lado, 1000 do outro, de repente sobrava só 20 aqui, 40 ali, porque ia se matando até acabar. Então... eu acho que a informação mudou muito o mundo. A gente sabe por exemplo, do que está acontecendo lá esse paradoxo, né? Essa coisa estranha que hoje tem alimentos em abundância na Terra. Porque quantas vezes a Terra passou por fome? Sim. Não, e é provado que o que tem de alimento na Terra poderia alimentar todo mundo. E ainda assim as pessoas sofrem. Sofrem com medo do amanhã, sofrem porque não conseguem pagar suas contas em dias, sofrem porque tem problemas de enfermidade. Então as pessoas sofrem. Então o Evangelho, a pergunta que você fez, o Evangelho é uma mensagem de vida eterna, de esperança para o amanhã. Mas também o Evangelho é uma mensagem que dá segurança no momento para a pessoa. E qual é a segurança que o Evangelho dá para a pessoa no momento? Olha, Cristo está com você. Mesmo que você está passando por essa dor, você vai ter capacidade de suportar e vencer. Quando a pessoa tem essa esperança dentro dela, ela suporta até a dor momentânea. Então, eu acredito que as pessoas vão para a igreja hoje para receber alívio imediato da dor que está passando, e às vezes ela não recebe o alívio da forma que ela queria. Vamos supor, eu estou com um boleto aqui que vai vencer e não tem como pagar. Será que se eu for na igreja, Deus vai me abençoar e alguém vai me dar um dinheiro para pagar esse boleto? Às vezes não é assim que acontece. Às vezes Deus vai falar, não, vou te dar força, vou te dar graça, você vai ter uma sabedoria para negociar isso aqui, e você vai trabalhar e vai conseguir pagar. Ou seja, a pessoa que estava desanimada, com depressão, sem força para trabalhar, ganha esperança e força para resolver o problema. Então, às vezes, ela entra na igreja, o problema tinha uma dimensão, ela ouve uma palavra, ela vê uma mensagem de Cristo, ela sai da igreja com a esperança renovada. O problema que era gigante tornou-se pequeno para ela. Sim. Então, essa é uma esperança que Cristo traz para a pessoa no momento que ela está vivendo. Mas a maior esperança é a viva esperança, é a esperança de que um dia moraremos eternamente com Cristo. Então são coisas que algumas só vão conseguir passar por este lado, começar a ter essa percepção e viver depois de um tempo de discipulado, de ouvir mensagem. Então, eu sei que tem muita gente que vai para a igreja pensando no seu problema momentâneo, querendo restaurar o seu casamento porque está em crise, o filho que está doente, a situação financeira que está caótica. Procuram a Cristo por causa disso. Procura para a igreja, para essa igreja ter uma solução para isso. Eu creio que... E tem que ter, viu? Sim. Não, eu creio que, honestamente falando, que o Evangelho, ele, quando você conhece a palavra de Deus, você entende que você é vitorioso, mesmo que as coisas não pareçam vitoriosas. Você continua vencedor, mesmo que você não consiga vencer essa situação que está acontecendo, porque Cristo venceu. Exato. Eu penso assim, então se Jesus me fez mais que vencedor e eu sou vencedor nele, e esse problema
ele, independente dele ter solução ou não, independente dele parecer insolucionável, independente do tamanho dele, eu vou vencer, mesmo que seja de maneira eterna. Mesmo que eu vença através de, cara, esse problema, o boleto não vai me pegar mais porque eu já parti, entendeu? Agora eu estou vivo com Cristo. A grande verdade é que quando você entende que o maior problema já foi resolvido por Jesus, todos os outros problemas eles perdem o tamanho. E esse é o ponto-chave, eu acho que Exatamente. o pensamento que deve ter todo cristão. Jesus já venceu o maior problema que eu tinha. Eu tinha um problema realmente insolucionável. Eu tinha uma condenação eterna. Mas você está vivendo como um fracassado. Cara, eu estou vivendo como um fracassado pela tua percepção, mas pela percepção espiritual eu já estou assentado nas regiões celestiais com Cristo. Então eu já sou mais que vencedor. Eu já tenho uma vitória. Ele já venceu aquilo que eu não poderia vencer. Então tudo isso aqui é passageiro. Toda a dor vai ser passageira. A chuva uma hora para, a noite uma hora vai embora. Então, independente do que está acontecendo, eu sou vencedor. Mas, cara... Essa visão é interessante que você acabou de falar aí, né? Da percepção de um e de outro, né? Quando Paulo estava preso em Roma, alguns cristãos viam a prisão de Paulo como um fracasso. Sim. Olha, Paulo está fracassado, tá atribuindo a prisão de Paulo a algo ruim. E Paulo escreve depois para os seus discípulos, tanto para Timóteo como para Tito, que as suas algemas não escandalizava a Cristo. Pelo contrário, Deus usou as algemas de Paulo para pregar em Roma, para pregar o evangelho, e foi da prisão que Paulo escreveu cartas preciosas que norteiam as igrejas até hoje. Então, é questão de percepção mesmo. Como que o cristão, pastor, como que o cristão consegue mudar essa percepção de fracasso? Primeiro ponto, eu acho que o cristão fracassa. Como que você lida com o fracasso? Acho que o fracasso para o cristão é ele sucumbir ao pecado. Uhum. Aí ele está desfazendo aquilo que Cristo fez na cruz por ele. Sim. Então, a gente tem que fugir do pecado. Acho que o fracasso do cristão é ele diminuir a obra que Cristo fez por ele na cruz. Sim. A obra foi muito grande. E a obra foi para que o pecado não tenha mais domínio sobre mim. Sim. Então, já não sou mais escravo do pecado. A frase maravilhosa de Paulo, né? Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo na carne, vivo na fé no Filho de Deus. Ou seja, não importa qual situação eu esteja vivendo. Teve cristão que teve que passar pelo fogo, teve cristão que teve que passar pelas cadeias, pelas prisões, teve cristão que teve que viver como foragido, Fugir. como fugitivo, e não eram fracassados. Por quê? Porque eles tinham a Cristo. E estavam passando isso por causa de Cristo. Tanto é que muitos faziam que se sentiam honrados em passar por aquela situação por causa de Cristo. Então, fracasso para o cristão é ele diminuir a obra que Cristo fez por ele na cruz. Quando eu passei por isso, né, essa questão de fracassar, ainda mais nessa área do pecado, um grande amigo meu falou algo para mim muito forte. Ele falou assim, cara, o grande segredo é não errar no básico. Ele falou assim, cara, como que tu errou no básico? Não adianta você ser vitorioso em grandes coisas se no fundamento tu não foi forte. E é muito real. Você pode construir um prédio e você pode colocar as mais belas obras-primas nos cômodos. Se os alicerces forem fracos, tudo se perde. Então, assim, eu penso que quando a gente peca, e assim, vou falar da minha experiência pessoal, que eu acho que é o que eu posso falar, né? Quando a gente fracassa nesse nível de pecar naquilo que a gente deveria, nas áreas que a gente deveria ser forte, eu acho que essa sensação realmente, eu acho que é a sensação mais próxima que você pode ter realmente de
desse afastamento da graça e do favor de Deus, né? A palavra de Deus fala em Hebreus, né? Não caiam da graça do Senhor. Eu penso muito nisso, cara. O que é cair da graça? É quando quando o sacrifício de Jesus por você, quando o alcance de Cristo por você já não faz mais sentido. Eu acho que é aquela questão é óbvio, e é um ponto chave, eu acho que para todo mundo entender, que você vai errar. Uhum. Você vai errar. Agora, a sensação de fracasso, ela tem que ter um tempo na tua vida. E é exatamente por causa disso que eu acho que Mas sabe uma coisa, Pedro? Às vezes até o fato de a pessoa se sentir fracassada já é uma oportunidade que ela tem de produzir um genuíno arrependimento e o estado atual dela tornar-se melhor do que o anterior. Exatamente. Não, eu acho que eu tenho tanto esse foco em compreender que eu sou mais que vencedor em Cristo. Lógico. E você não é mais vencedor que em Cristo quando tudo está bem. Tu é mais vencedor em Cristo, mais que vencedor em Cristo quando as coisas estão mal. Exato. Porque é muito fácil, e eu falo por mim, é muito fácil se sentir vencedor quando você está no seu apogeu. Quando você está no cume. Mas quando você está no vale, aí nesse lugar que Deus vem falar para você que você é mais que vencedor. Aí você procura o vencedor. Quem? Eu? Deus, olha o que eu fiz, olha quem eu sou, olha o que aconteceu. E Deus fala, é exatamente aí que você vai ser mais que vencedor, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Exatamente. Então, às vezes, Deus ele nos coloca nesse lugar de nos sentir fracos, fracassados, para que nós possamos ver quão vencedor Jesus é. Quanto mais quebrado o vaso está, melhor ele pode se tornar nas mãos de Cristo. Um vaso quebrado nas mãos de Cristo torna-se um vaso novo. Você fala do vaso, é tão legal que, não sei se você conhece essa arte japonesa, que eles fazem vasos, e aí eles quebram o vaso, ou o vaso se quebra, eles quebram voluntariamente, ou o vaso cai e quebra, mas eles colam o vaso com ouro. Então, eles colam, e para colar os pedaços, eles usam ouro. Ouro? É. Então, quanto mais aquele vaso tiver quebras, mais valor ele tem. Mais ouro ele tem. Interessante. E por que eu falo isso? Porque eu acho que todo mundo, um dia... eu acho... É uma boa ilustração, né? O vaso ele é quebrado de forma proposital para que, depois de quebrado, ele se torna mais valoroso. E assim, você sente o poder de Deus você se sentindo vencedor, porque eu creio que Deus nunca vai afirmar o teu ego. Tanto que a gente ia ver Saulo no caminho de Damasco, um homem com ego, um homem com cartas de autoridades para poder fazer aquilo que ele queria fazer, e aí vem Jesus e derruba ele do cavalo e o torna cego. E ela falou, agora você vai ser guiado por outro cara. Deixa ele cego. Então, qual que é o ponto? O ponto é, Jesus sabe tanto que nós vamos fracassar, que no nosso fracasso, nesse momento quebrado, ele vai lá e te torna vencedor. Porque todos nós vamos errar. E é isso que nos faz ter mais admiração. Isso que aumenta para nós a distância de quanto Jesus, quanto Cristo é poderoso. Porque ele foi homem e ele nunca pecou. É verdade. Ele nunca... Nisso que eu fracassei, Jesus nunca fracassou. Nisso que aconteceu comigo, nunca aconteceu com Jesus. Olha quão santo e poderoso ele é. Então isso deixa muito mais claro, faz sentido. Mas ele viveu a sua dor. Exato. E é muito bacana isso, porque o próprio Jesus fala, né, quem muito pecou, muito amou. Quando a pessoa fracassa, quando a pessoa se sente quebrada, sente lá um lixo, um nada, o arrependimento e a restauração dela, ela vai dar muito valor para aquilo. Sim. Diferente de uma pessoa que nunca fez nada, ela não dá tanto valor para a obra,
para o perdão de Cristo. Como que é bom você experimentar o perdão de Cristo, restaurador, curador, libertador. Eu era um pobre, cego e nu. Eu estava caído, eu era um miserável. E Cristo me resgatou. Me tirou, até aquele salmo, me tirou do tremendal lamaçal de pecado. Ou seja, eu estava lá na lama, ele me resgatou. Sim. Então, quem experimenta isso, tem um amor, tem uma dedicação maior pela obra, uma pessoa que ama muito, porque sabe, porque precisou muito do amor. Eu confesso que eu creio que no meu fracasso, em tudo que aconteceu na minha vida, na minha queda e nos meus piores momentos, eu creio que a graça do Senhor foi suficiente e é inexplicável dizer que parece que Deus ele foi intencional. Ele foi intencional porque existem algumas coisas que acontecem pela permissão do Senhor que elas vão nos elevar. E eu creio que se não tivesse acontecido tudo que aconteceu na minha vida, talvez eu não seria a pessoa que eu sou hoje. Né? Eu penso muito nisso. Por isso que eu acho que a grande queda do homem, acho que o primeiro passo para a queda do homem é o ego, a arrogância. A arrogância, o ego. Porque foi o que aconteceu com Eva. Se você comer desse fruto, você vai ser como Deus. Então ela pensou, então eu posso ser como ele. Então, a partir do momento, porque para mim o pecado começa com o ego. Então, assim, a partir do momento que Deus consegue quebrar o teu ego e te colocar no lugar de, cara, tu é fraco. Vou te mostrar quão fraco tu é. Eu vou te mostrar quão destrutível tu é. Eu vou realmente, assim como o anjo e Jacó, eu vou tocar na tua coxa, eu vou deixar você quebrado para você ver. Aí, quando você consegue entender a força de Deus, o poder de Deus, aí você consegue se levantar de maneira diferente. Eu acho que o grande ponto do fracasso é como você se levanta. Porque eu acho que fracassar é algo que vai acontecer na nossa vida. Continuar sendo um fracassado é decisão da pessoa. Você pode fracassar, mas continuar fracassando é decisão sua. Continuar no chão é decisão sua. Uma das coisas que Deus mais falou comigo foi, assim como cair, a gente cai por uma decisão ou por uma continuidade de decisões ou fatores ou simplesmente a condutas que a gente tem, se levantar é uma decisão também. Se levantar de maneira diferente é uma decisão. E eu sempre pensei que é tão corajoso, quão corajoso é aquele que decide ser diferente. Decidi, cara, não... Porque eu já conheci várias pessoas que o fracasso foi contundente. Eu converso com um amigo que o pai dele quebrou, faliu num negócio. O pai dele nunca mais foi o mesmo. Aí você vê vários testemunhos de caras que vivem de um passado longínquo, onde eles foram vitoriosos. Ou caras que nunca mais foram os mesmos porque não conseguiram voltar a ser o que era antes. Sendo que tem histórias diferentes, né? Exatamente. História ao superação. De superação. Então eu penso assim, cara, a partir do ponto que você fracassou, você só tem uma decisão agora. Não. Ou você se levanta, ou você continua nesse lugar. E é exatamente nesse lugar que eu penso que entra a graça do Senhor, o favor do Senhor e a percepção de que ele é vencedor. Só um vencedor pode levantar um cara que caiu. Verdade. Só um cara fala assim, vamos, levanta, vamos embora que tem muito para acontecer ainda. Então, assim, eu falo assim, da minha percepção, da minha história pessoal, que quando você consegue contemplar a graça do Senhor e o favor do Senhor e ver, cara, que todos os problemas, poxa, mas é tão forte isso que eu acho isso tão poderoso. Deus, ele é onisciente e ele sabe de todas as coisas, ele sabe do futuro. E o mesmo Deus que sabe o futuro é o Deus que não leva em conta o teu passado.